Bom, boa noite a todas e todes. A gente da TOESP está comemorando junto com a Abrato e a World Federation o mês da terapia ocupacional. A gente pensou em um ciclo de debates. O primeiro foi dia 21, a gente teve como convidado o Dr. Mário Battisti. Foi muito interessante, ele falou um pouco sobre o sistema CREFITO-COFITO. Hoje a gente está recebendo a professora Estela Nicolau, ela se apresenta para a gente. Ela é a atual tesoureira da Abrato, ela é representante do Estado de São Paulo na diretoria da Abrato, e a gente agradece profundamente ter alguém que possa representar o Estado e fazer um trabalho interessante na Associação Brasileira. A gente vai conversar com ela um pouco sobre o que é uma associação, e eu acho que tem uma dúvida que sempre paira no ar, que eu sempre vejo, que é assim, bom, se eu já pago uma anuidade bem cara no CREFITO, por que eu pagaria outra para a associação? Qual a diferença, né? A gente tentou algumas vezes um encontro com o sindicato, ainda não conseguimos, mas se a gente conseguir, a gente terá a terceira parte, que seria um encontro com o sindicato também, para a gente fazer essa diferença entre as entidades representativas da profissão. Obrigada por ter vindo, viu, Estela? Você pode se apresentar. Depois da fala da Estela, a gente abre para perguntas, tá bom? Então, Prazer. boa noite, né? Já são 6 horas. Obrigada pelo convite. Então, eu vou me descrever. Eu sou Estela, uma mulher de pele branca, pele clara, tenho cabelo grisalho, tenho 53 anos, tenho olhos castanhos e tenho cabelo na altura dos ombros, tá? Então, é um pouco minha descrição. Eu acho importante a gente já começar o hábito, né, de pensar, né, principalmente depois da pandemia, que acho que isso ficou muito mais nítido, a questão da acessibilidade, né, principalmente no meio remoto, para as pessoas com deficiência visual. Então, eu acho que a gente precisa discutir muito, assim, como garantir a acessibilidade. A gente também, a questão das pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas, né? A gente sabe que custa caro esse trabalho da legendagem e a questão também da Libras, mas são questões que a gente, como a Abrato, a TOESP, precisamos pensar em como promover isso, né? Eu sei que isso é um trabalho que tem um custo, mas a gente precisa avançar na questão da acessibilidade. Então, eu não sei se esse Meet tem o recurso da legendagem, mas eu acho que é só em inglês, né? Ele ainda não tem. Então, é uma pena. Nós, como terapeutas ocupacionais, agora, e professora, a gente tem agora os alunos com deficiência na universidade, tem sido um desafio, tá? Bom, então eu vim falar. Por que será, né, que a gente se mete, né, nessas associações? A gente já trabalha bastante, a gente já tem uma vida de mulher, de tripla jornada, cuida de família, né? Embora a gente até tenha companheiros e companheiras aí que nos apoiem, dividam, né? Na verdade, nós dividimos, mas a gente sabe que a mulher ela ainda é muito cobrada socialmente e muito do cuidado recai sobre ela. E aí, além de tudo, o que nos leva a arranjar mais sarna para se coçar, por exemplo, se envolvendo com o associativismo, né? Por que será? Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, por que será que eu me meto tanto nisso? Então, eu vou contar um pouco só da minha história, porque a TO também tem uma questão, né? A gente sabe pouco da nossa história. Agora que com os programas de mestrado, doutorado em terapia ocupacional, muita gente tem escrito, retomado. Então, eu vou contar um pouco da minha história oral, tá? Então, eu entrei na faculdade em 85, 1985, já faz um tempo, estudei na USP, e na faculdade eu já fui picada por essa questão, por que participar é importante. Cheguei num curso que não tinha
a gente tinha aula num porão, né, da Faculdade de Medicina, a gente não tinha praticamente professores efetivos, nossas professoras eram TOs que trabalhavam na rede de saúde, pessoas muito envolvidas com a política na época, né, porque era o momento que o Brasil estava lutando pela Constituinte, né, Assembleia Nacional Constituinte, pela Constituição de 88, pela construção do SUS. Então, politicamente, era um momento muito efervescente do Brasil, né? E eu me formei nessa época. Então, eu já me envolvia no centro acadêmico porque a gente queria ter um curso com alguma dignidade, ainda mais dentro de uma faculdade de medicina, que a gente era nada ali, né? A gente até ria, porque falava que a faculdade de medicina tinha 4 cursos, que era medicina, TO, físio e fono, né? Mas a gente era muito excluído, né? Então, acho que ser excluída já nos mostrou assim, e a gente queria ocupar nosso espaço, queríamos um prédio, queríamos dignidade e tal. Então, eu já comecei a entender que a gente era uma profissão, além de desconhecida, muito frágil. Então, o primeiro momento foi o centro acadêmico, que me mostrou assim que a gente, como TO, e também que a gente lidava com uma população muito excluída, né? Que a nossa população muitas vezes era tão excluída quanto nós. Então eram as pessoas em sofrimento psíquico, as pessoas com deficiência, as pessoas marginalizadas. Então assim era como se como é que é a voz dessas populações e como é que é a nossa voz como terapeuta ocupacional? E aí eu me formei, tive o privilégio de começar a trabalhar já no SUS no meu primeiro ano, né? Logo que eu me formei, eu fiz um aprimoramento, mas já logo tiveram alguns concursos, e em 90 eu entrei no concurso da Prefeitura de São Paulo, que é a prefeita Luísa Erundina. Houve a abertura de vagas para terapeuta ocupacional em São Paulo. Nunca tinha tido na Prefeitura de São Paulo o cargo de terapeuta ocupacional. Então, eu fiz parte da primeira leva de terapeutas ocupacionais da prefeitura. E isso foi com muita luta dos terapeutas ocupacionais, para estarem nas políticas, né? As TOs estavam muito envolvidas com a luta antimanicomial. Então, essa história é muito longa. Hoje a gente fala de CAPS, a gente fala de consultório na rua, mas não foi na minha época que eu estava me formando, ainda o manicômio era o principal, né, empregador, né, os centros de reabilitação, né, as instituições filantrópicas, que hoje a gente chama de terceiro setor, organizações sociais, aí. Então, eu fiz parte dessa história. E aí eu sempre entendi que a luta é coletiva, né, que a luta, que falar da terapia ocupacional é um dever nosso, é uma prerrogativa nossa. Então, eu sempre participei das associações. Então, eu fui secretária da TOESP, né, em 99, eu fui secretária da TOESP e cheguei a ser vice-presidente da TOESP também, quando a Viviane foi presidente, né, o Leonardo Lima também foi presidente, então foi uma gestão que eu já me envolvi com a questão da política profissional, e a gente organizou um grande congresso brasileiro de TO, que foi em Águas de Lindóia. Então, eu estou dizendo que se associar, para mim, né, é uma obrigação ética, é uma obrigação da gente lutar pela nossa profissão, pela dignidade da nossa profissão, pelo reconhecimento, né? Embora o sistema CREFITO-COFITO regulamente a profissão e defenda a sociedade dos maus profissionais, então ela faz a fiscalização e tudo mais, quem tem que dizer, né, quem tem que aprimorar o debate sobre a terapia ocupacional são as suas associações, né? A gente teve a Abrato, acho que desde 89, se não me engano, que ela tinha, antes dela, teve a TOB, eu acho que era a Associação de TOs do Brasil, não sei exatamente quando que a TOB surgiu,
Mas a Abrato, né, por muitos anos foi a única associação científica, e depois a gente teve nos anos 2000 em diante a Reneto, que é uma associação do ensino e da pesquisa, tá? Então, a Abrato tem um papel importante, por exemplo, a questão das especialidades da terapia ocupacional, ela que, junto com o COFITO, outorga esse título, ela ajuda a organizar as provas das especialidades. A Abrato, ela representa a terapia ocupacional em vários fóruns, como no Conselho Nacional de Saúde. Vocês sabiam? Nós somos agora a parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Nunca a gente teve nesse lugar, né, Abrato? Desde que, assim, a primeira vez que ela entrou como titular no Conselho Nacional de Saúde, hoje a gente tem a Priscila Viegas, que está lá nos representando na mesa diretora e debatendo todos os temas relevantes do SUS, levando a terapia ocupacional, né? Então, a gente trabalha com as outras profissões numa prática bastante colaborativa, então é muito importante. A gente também tem a terapia ocupacional nos fóruns do SUAS, né? Acho que a gente tem também representação no SUAS, acho que a Ana Lúcia, do Rio Grande do Sul, está também lá no fórum, Luziana, Maranhão, né, de Pernambuco. Então, a gente tem uma história grande de lutas, né, da terapia ocupacional. E hoje eu estou na gestão, na verdade eu nem queria estar envolvida, mas no fim as pessoas vão me convidando e foram me envolvendo, eu falei, não, vamos embora, né? E eu estou fazendo parte da atual gestão da Abrato, que é uma chapa que, como mudou o estatuto, essa chapa, ela tem pessoas do Brasil todo, então cada diretor é de uma região do Brasil. O presidente, Derivan, é da região sul, de Curitiba, a vice-presidente Priscila é do Nordeste, de Pernambuco, né? Eu, tesoureira, sou de São Paulo, Otávio, que secretário é do Pará, Daniela, diretoria cultural científica de Brasília, Luciana Wertheimer é do Rio Grande do Sul, que também é diretoria cultural e científica, e temos o Conselho Fiscal, né, que é Berla, de Pernambuco, Nilva, de Goiás, Sandra Pacheco, do Rio. Então, essa nova diretoria da Abrato, ela realmente é uma diretoria nacional de vários estados. Então, a gente está tentando fazer uma gestão que represente a terapia ocupacional nacionalmente, tá? E, assim, só para antes de disparar o debate, primeiro eu gostaria de dizer, assim, como que a Abrato nessa gestão tem trabalhado, tá? Então, nós estamos em várias frentes, em várias lutas, né? Como vocês sabem, a gente tem a luta pelo desmembramento, que é uma questão muito antiga, e que às vezes ela para, às vezes ela anda, acho que teve até uma conversa ontem sobre isso, né, do quanto a gente precisa avançar, porque para o desmembramento acontecer, o governo precisa fazer um projeto de lei, né, que tem que sair do executivo, então tudo isso demanda articulação política, né. A gente também tem outra frente de luta, que é a questão do projeto de lei da terapia ocupacional, que é o PL 3364, a gente ficou lutando por 10 anos por um projeto de lei que regulamentasse melhor a terapia ocupacional, que substituísse aquele projeto de 1969, que diz que a terapia ocupacional só trabalha com saúde mental, então a gente precisa atualizar o nosso projeto de lei da nossa profissão. Esse projeto anterior, teve um projeto que era o 7647 de 2010, que tramitou e quase conseguimos aprovar, mas morreu na praia por uma série de questões, né, que a gente avalia que foi também, precisava de muitos investimentos e nem sempre tivemos o apoio para esse projeto tramitar, então a gente é uma categoria pequena, a gente nem sempre
tem pernas para todas as lutas, né? Por isso que eu digo que a gente precisa se fortalecer. E hoje a gente também tem a questão da luta contra a resolução 519, a antiga 488, que é o que com nossos conselhos de o COFITO, né, diz que é possível chapas só com uma categoria profissional. Então, você pode ter uma chapa só com fisioterapeutas e outra só com terapeutas ocupacionais. E a gente sabe que isso é uma afronta à terapia ocupacional, porque nós somos 10% da categoria, e a gente não teria chance nunca de ter uma chapa somente com terapeutas ocupacionais, e a gente percebe que cada vez menos a gente vai tendo representatividade no sistema COFITO-CREFITO. Então, a Abrato, hoje, ela está nessas lutas, tá? Então, para a gente ter capacidade de força, a gente precisa ter dinheiro, gente, porque às vezes a gente precisa mandar uma pessoa até Brasília para ver como é que está o projeto de lei, a gente precisa pagar um advogado dessas nossas causas, porque esse do PL 519, a gente está pagando uma ação junto com outras associações, que é a BIS, a TOSP, né, a Reneto, então a gente precisa de recursos. Então as pessoas falam assim, eu me associo, o que eu vou ganhar com a Abrato? Qual é a vantagem? A vantagem é a força coletiva, porque a Abrato, ela tem CNPJ, ela é uma entidade regulamentada, então assim, tudo isso tem custo, tá? Isso tem custo de contador, isso tem custo de conta corrente, não existe nada de graça, né? E nós que estamos na Abrato, não é que a gente trabalha gratuito, a gente paga para trabalhar, porque eu faço da minha casa, com o meu computador, com os meus recursos, além de a gente ser os primeiros a pagar a anuidade, nós trabalhamos, eu fico aqui semanalmente abrindo os e-mails e recebendo os associados. Hoje, o associado paga a Abrato e a Abrato repassa 65% para as regionais, tá? Então, esse foi uma estratégia que a gente achou importante, porque até o ano passado, as regionais recebiam e pagavam a Abrato. Agora, a Abrato recebe e repassa para as regionais 65%. E esse ano, se a pessoa se associa à Abrato, ela já é automaticamente sócia da sua regional, então, aqui em São Paulo já é da Atoesp, e a gente repassa 65% para a Atoesp do que a gente recebe, e também, se a pessoa se associar até dia 15 de janeiro, por exemplo, agora de 2021, a associação do ano que vem, ela vai ser afiliada à World Federation. A gente tem uma categoria lá que chama-se Premium Price, que a Abrato é afiliada à World Federation, e a gente repassa por associado $5, então a gente paga para a World Federation, tanto o estudante quanto o profissional, $5 por cada um, para serem associados e terem acesso à área dos associados da World Federation, saber como é que a profissão está internacionalmente. Então, é um trabalho, esse ano foi muito gratificante, tivemos 406 associados que estão na World Federation, né, e hoje a gente está com uma quantidade de associados cada vez maior. Semanalmente temos novos associados à Abrato. Então, por um lado, isso é muito gratificante ver que a categoria está apostando no nosso fortalecimento, e muita gente se associa, por exemplo, ontem uma pessoa se associou, eu disse para ela, você sabe que a sua associação só vale até dezembro? Ela falou, eu sei, eu estou me associando para fortalecer a luta. Então, isso é muito gratificante ver os profissionais fortalecendo a sua associação. Então, em linhas gerais, gente, a Abrato é isso, é uma associação nacional, ela está em várias representações, né, do país, e a nossa luta é essa, é dignificar e fortalecer a terapia ocupacional. É a única entidade que é unicamente, né, constituída por terapeutas ocupacionais, tá? Então, acho que ela tem esse papel. Não sei se ficou bem explicitado, estou aberta agora. Estela, Carol que está falando, eu só ia falar, que acho que seria válido você explicar um pouquinho, para quem não é sócio, por que quem se associa agora vale só até dezembro, sabe, a questão do ano fiscal, talvez Sim, valha a pena. A World Federation e a Abrato, ela tem um ano fiscal, gente, se você se associou em julho, vale sempre até dezembro, porque até pela questão de contabilidade, a questão contábil, é assim. Então, às vezes as pessoas se associam
associa e fala, eu quero só agora pagar em outubro do ano que vem. Isso não é possível, porque tem uma organização. Por isso que a gente pede que as pessoas paguem sempre no começo do ano, tentem se organizar, pelo menos nos primeiros meses. Estudante pode se associar, sim, ele paga, hoje a anuidade é R$130 para profissionais e 65 para estudante, tá? O estudante tem que mandar o comprovante de matrícula na graduação, tá? Tem gente que faz pós, mestrado e quer pagar o valor de estudante. Na verdade, quando a gente se forma, a gente já é profissional, terapeuta ocupacional. Então, é R$130. A gente ainda vai debater se vai ser esse valor, se vai continuar esse valor, porque a questão da World Federation, no começo do ano, ela é paga em dólar, e $5, né, porque a gente, além de repassar os 65%, esses $5 acaba também saindo da gente, porque a gente não repassa, esses $5 é a Abrato que paga, né, não é a regional. Então, a gente vai precisar discutir se vai ser esse valor, mas hoje a gente tem afiliado as pessoas à World Federation também. Bom, estou aberta para dúvidas, né? Vamos fazer um bate-papo aí. Eu acho que... Obrigada, Estela. Muito obrigada. Eu acho que o grupo é pequeno, então eu vou sugerir que vocês possam abrir a câmera e o vídeo e a gente vai conversando, né? Se tiver dúvidas e tal. Vou ajudar aqui começar o pessoal. Aquecer. A Patrícia ontem falou um pouquinho da TOESP e disse, logo seremos Abrato SP, né, assim, aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que é isso, né, assim, tem alguns lugares que já são, né, Abrato, Espírito Santo e tal, como que é isso, essa transição aí? Então, o ano passado, a Abrato fez uma mudança no seu estatuto, na Assembleia, no CBTO de Pernambuco. Por quê? Quando a Abrato ela era assim, a soma das regionais ficava muito desigual, por exemplo, o envio dos recursos para a Abrato, né? O envio, por exemplo, a gente ficava dependendo muito assim, das regionais mandarem os recursos para a gente, né? E aí, é só uma coisa que meu pai está me chamando lá embaixo, mas ele vai ter que esperar. E aí, assim, o novo estatuto, ele centralizou o pagamento a nacional, né? Eu não sei como é que era antes, acho que a Patrícia, que está há mais tempo na TOESP, viveu o outro esquema, né? Às vezes, assim, pode ser que para as regionais, no primeiro momento, soou como uma coisa talvez não tão boa, mas isso fortaleceu muito a gente nacionalmente, porque a gente tem uma noção de quantos somos. Então, dá muito trabalho, que eu que sou tesoureira, eu tenho que administrar todas as planilhas, né, que chegam, então eu sei o número de associados em todas, e aí agora não é mais, por exemplo, a TOESP, a TORNE, a TOP, a TOERJ, mas a Abrato e o Estado, é justamente para fortalecer uma identidade de associação, embora a TOESP tenha o seu CNPJ, ela tem a sua autonomia, ela tem a sua linha política, né, ela está num colegiado com a Abrato, mas ela não é hierarquicamente, ela não é, a Abrato não é chefe da TOESP, tá, mas assim, elas têm uma relação, né, mas, de alguma maneira, as associações estaduais teriam que estar atreladas à Abrato. Agora, eu não sei, só a única dúvida que eu tenho é se uma associação estadual pode se formar sem ser filiada à Abrato, por exemplo, estados que pode ter 2 associações, por exemplo, né? São questões que eu tenho um pouco de dúvida, mas, teoricamente, deveria ser todas afiliadas à Abrato, assim, como a gente tem relação com a World Federation, ou com a CLATO, por exemplo, que é a latino-americana. A discussão que a gente foi fazendo no CBTO nas assembleias, né, e no colegiado da Abrato, para ir construindo esse processo, foi justamente para fortalecer a associação, como a Estela disse, né,
a gente foi percebendo que tem realidades muito diferentes no Brasil, né? Era difícil o repasse para a Abrato, chegava de um jeito muito diferente, a depender de cada estadual, e isso gerava uma fragilidade. As lutas que a Estela estava falando são lutas, de fato, que geram um custo, são lutas políticas, de posicionamento político, mas que a Abrato, representando, então, a terapia ocupacional do Brasil, é que vai enfrentando esses leões, né? A gente foi pensando, então, que isso nos fortaleceria e que essa possibilidade de abrir outras associações só se elas fossem associações científicas. A World Federation, ela só reconhece a Abrato como uma associação de terapia ocupacional, né, de terapeutas ocupacionais. Então, no Brasil, você tem várias associações de terapeutas ocupacionais, mas, no geral, e isso é uma coisa que a gente debateu bastante, elas são associações científicas. Então, por exemplo, a ATOSP, né, que é do contextos hospitalares e cuidados paliativos, ela é uma associação científica. Qual a diferença? Ela vai aprofundar a partir de a união dos pesquisadores, dos trabalhadores, das práticas e tal, as questões dos contextos hospitalares. Pode promover eventos, simpósios, congressos e tal. Ela é uma parceira da Abrato, né? Também tem surgido, uma possibilidade de surgir uma associação para contextos escolares, por exemplo, né? E a Abrato fortalece essas associações, contanto que ela seja uma associação científica e não uma associação representativa da categoria. Então, essa é a diferença. E essas associações científicas também contribuem financeiramente para a Abrato? Não. Elas são independentes, então são só as estaduais que fazem esse fortalecimento da nacional, né? E elas são parceiras. Então, por exemplo, para a questão, que é uma questão para a gente muito importante, da resolução 488, que depois se transformou na 519. Essa resolução é uma resolução do COFITO, que saiu agora em 2019, né, a 519. Em 2017, ela tinha sido colocada como 488. Ela vai fazendo uma regulação sobre como que podem ser as eleições do sistema. E como a Estela disse, isso impacta diretamente numa categoria que só tem uma quantidade de 10% dos profissionais daquele sistema, né? A gente não consegue, nem se a gente formar uma chapa com 18 profissionais terapeutas ocupacionais, a gente conseguiria, por exemplo, ser eleito. Porque os fisioterapeutas dificilmente votariam para que a terapia ocupacional legislasse por eles, certo? Né? Então, essa situação não teve nenhuma possibilidade de articulação política dentro do sistema. A gente teve que entrar com um processo jurídico, que gera um custo, né? De advogado e de ir sempre, porque isso acontece em Brasília, já que a gente está fazendo algo para mover uma ação de impedimento de uma resolução que é federal, que é do COFITO, a gente tem que fazer isso por Brasília, né? Então, a gente é Abrato junto com as outras associações. Então, você tem uma aproximação a partir dessa parceria, né? Então, a ABS, né? A ATOSP, a Reneto, né? Junto com a Abrato, estão pagando um advogado para essa ação ser movida e a gente poder que seja revogada essa resolução, né? Então, é assim que a gente se parcera, né? As associações científicas e a Associação Nacional. A gente se une por pautas e agendas que são da categoria e vai fazendo uma aliança, né? Tem gente que está escrevendo no chat, deixa eu ver. Reinaldo, você quer abrir o seu áudio e conversar com a gente sobre a sua pergunta?
Tudo bem? Boa noite. Bem-vindo. Tudo bem, eu tô no trabalho agora, sou operador de trem no metrô, então eu estou só ouvindo, não posso Entendi. falar agora. Então eu vou ler, tá bom? Tá bom. O Reinaldo faz terapia ocupacional, é isso? É estudante de TO? Faz, ele é da minha sala, ele é estudante do segundo. Que demais, gente, que legal, que orgulho, né? Ter um legal, né? metroviário, que é uma categoria que eu super respeito e admiro. Admiro essas categorias que têm força coletiva, né? E eu acho que nós, TOs, eu falo que a gente é meio cachorrinho vira-lata, assim, mas a gente late. A gente, às vezes, parece frágil, mas a gente está sempre enfrentando os pitbulls. Então, Reinaldo, a gente não pode ser um Conselho Federal de Terapia Ocupacional, porque nós somos uma associação. Então, quem regula a profissão, o conselho, ele é uma autarquia do Ministério do Trabalho, assim como tem países que não têm conselhos, né? Tem países que as profissões são reguladas de outra forma. Então, tem gente até aqui no Brasil que é contra a existência de conselhos, porque o conselho ele é obrigatório, né? Você tem que pagar uma taxa, você só pode exercer a profissão se você tem aquele número, quando a gente tem o nosso carimbo, né? O meu crefito, então é o conselho. Então, nós não somos conselho, nós somos associação, tá? Que também não somos um sindicato, que é diferente, né? O sindicato luta por dissídio, por piso salarial, por questões de trabalhistas. A associação, ela luta pela organização da categoria, ela luta pela divulgação da profissão para a sociedade, ela luta pela qualificação da profissão, tá? Então, a gente tem outra missão. Nossa missão é essa. Alguém mais estudar? Aproveita que a gente está com pouca gente e tirem as dúvidas, né? Porque eu sinto que tem muitos mal-entendidos. Às vezes eu vejo no Facebook cada comentário, assim, né? Como se dando atribuições a algumas entidades que não são delas. Então, a gente não pode confundir o que é a atribuição de cada entidade, né? Agora, como uma associação que vai fazer um empoderamento da profissão, que vai lutar politicamente pela profissão, a Abrato é muito interessada em que tenhamos um Conselho Federal de Terapia Ocupacional. Então, a Abrato, nesses anos todos de estudo e de luta, ela foi fortalecendo o debate interno para o desmembramento. É a partir das assembleias da Abrato, nos congressos brasileiros de terapia ocupacional, que foram sendo fortalecidas essas pautas e levadas ao COFITO, né? E o COFITO tem se debruçado a cada gestão de um jeito para fazer estudos para fazer esse desmembramento. Mas o desmembramento, ele não é só o COFITO fazer um estudo e entender que tudo bem, separar os bens e pronto, né? A gente teria que fazer um projeto de lei que resolvesse que existirá uma outra autarquia federal que é só para terapia ocupacional. Entende? Então, tem um processo político a ser feito, político parlamentar, inclusive, porque uma autarquia federal, ela precisa ser, de fato, nomeada, legislada para existir, né? Então, tem todo um processo, tem um estudo para ser feito dentro do COFITO, né? Um divórcio, uma separação de bens e tal. Esse processo ainda está acontecendo? Esse processo, ele está parado, Gabi. Ele foi de 2005, ele começou um estudo dentro do COFITO, que foi pautado num congresso brasileiro de terapia ocupacional, foi exigido do presidente, que na época, né, que ele fizesse uma comissão. Ele fez essa comissão, no começo era uma comissão só interna do sistema, com 2 TOs e 2 fisioterapeutas. A Abrato entra nessa comissão, e durante as gestões eles foram aprofundando esse estudo.
Só que em 2016, quando deu o start, a partir da parceria com o senador Humberto Costa, para entrar na Casa Civil, para que realmente se fizesse um projeto de lei que criasse uma autarquia federal para terapia ocupacional, né? Criasse o conselho, mudou a gestão do COFITO, e o que aconteceu foi que essa comissão foi paralisada, né? Ela não foi mais nomeada, não teve mais reuniões, e também o processo dentro da Casa Civil, ele paralisou. A Abrato consegue acompanhar, mas ela não conseguiu ter força para emplacá-lo. Então, nesses anos, né, de 2016 até 2020, a gente não teve nenhuma movimentação. Então, depende das gestões do CREFITO, do COFITO, da Abrato, acho que não, nem tanto, porque acho que essa é uma luta, deve ser constante lá. Mas depende, então, das gestões do CREFITO e do COFITO para esse processo para frente? Ela depende no seguinte sentido, né? O COFITO e o CREFITO, de fato, eles têm mais força política, né? Se eles estiverem junto com a associação mais ainda, e aí você precisa ter terapeutas ocupacionais com essa vontade, de fato, de emplacar essa empreitada, que não é uma empreitada que vai acontecer em pouco tempo. Perceba, desde 2005 está acontecendo esse processo. A estimativa da doutora Luziana Maranhão, a última vez que eu ouvi ela falando sobre isso, que é uma terapeuta ocupacional muito engajada, né? Que foi, inclusive, da gestão anterior do COFITO, ela vai dizendo que ainda ela acredita que tenha mais anos aí para a gente conseguir, de fato, fazer isso acontecer. Ela prevê, sei lá, mais uns 8 anos, que é bastante. Então, precisa ter terapeutas ocupacionais dentro do sistema que não deixe, por exemplo, essa comissão paralisada, porque é a partir dos dados que o sistema oferece que a gente consegue fazer as outras articulações. Mas eu acho que ela depende de várias coisas. Por exemplo, também não tivemos, nesses anos, que eu acho que é uma coisa importante, não tivemos debates com a sociedade e nem debates com os terapeutas ocupacionais. Então, muitos terapeutas ocupacionais não sabem dessa possibilidade, que caminhos, aonde estamos, e também deve ter alguns que acreditam que está tudo bem ficar num sistema híbrido com outra categoria. Então, a gente precisa também conversar mais e que esse empenho seja um empenho mais fortalecido por todas as TOs, né? Por todos. Então, é um processo... Vamos supor, deixa eu te fazer uma pergunta para eu tentar entender. Vamos supor que numa assembleia da Abrato decidiu que vai pressionar o CREFITO. E aí o CREFITO está com uma gestão com uma quantidade ok de terapeutas ocupacionais para colocar esse processo para frente. Vamos supor, né? Qual é o processo, então, para alcançar os membramentos? Que você falou que precisa ter projeto de lei, onde que precisa ser aprovado, blá, 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 blá. A gente vai precisar retomar um projeto de lei que já entrou na Casa Civil, achar uma parceria no governo, dentro da Casa Civil, para que ele coloque isso em plenário, para que dê andamento nas comissões necessárias, que aí, como eu não sou advogado e tal, acho que tem um processo até que seja aprovado. Eu dei uma olhadinha no desmembramento que aconteceu do CREA. Você lembra do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura? Ele desmembrou. Então, eu dei uma olhadinha para saber. É dividido pelas engenharias, né? Então, agora tem um conselho de engenharia e um conselho de arquitetura, né? Então, porque, na verdade, desculpa. Esse processo, eu dei uma olhadinha e eu vi algumas audiências que aconteceram dentro da Casa Civil. Porque quem pode levar esse projeto de lei, né, Gabi, é um parlamentar. Por mais que a gente tenha a maior, né, vontade, a gente pode escrever o projeto, inclusive, para eles, mas quem que pode
né, colocar o projeto de lei né, e solicitar a votação dele é um parlamentar. Então, por isso que precisa ter esse engajamento político, porque são os parlamentares que vão poder levar para a Casa Civil para poder fazer a votação. Na verdade, é bom que todo mundo entenda que o Brasil, o jeito que é a lei, que é o sistema, as corporações, existem muitas lutas e lobbies, por isso que o Congresso, eu não sei se vocês já foram no Congresso Nacional, eu já fui em audiências públicas, inclusive quando eu era da Reneto, fica o tempo todo um monte de gente dos conselhos, das associações, fazendo pressão nos deputados. E nós, miserávelzinhas, pobrezinhas da Abrato, como é que nós vamos ter dinheiro para ter uma pessoa que fique batendo na porta dos deputados, levando o projeto de lei embaixo do braço? É isso que a gente precisa fazer, que é, muitas vezes, a Priscila, que está lá no Abrato, como ela recebe verba do Conselho Nacional, às vezes uma passagem aérea, quando ela tem um evento lá, ela vai na Câmara dos Deputados, ela tem que correr atrás dos nossos interesses. O sistema CREFITO-COFITO tem muito mais dinheiro para pagar uma passagem, por exemplo, se a gente aqui em São Paulo está no sistema CREFITO e quer lutar por isso, a gente pode pegar um conselheiro terapeuta ocupacional e poder fazer com que ele esteja em comissões, entendeu? Nós precisamos de capacidade de luta. Não é vereador, isso é coisa nacional, gente. Nós estamos falando de projeto de lei, Brasília, a profissão ela é regulamentada nacionalmente. Então, por isso que eu estou dizendo, se a gente não tem força nacional, a gente não consegue estar nesses espaços. Por exemplo, agora a gente tem que estar nos espaços nacionais. Hoje a gente tem a Abrato na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Isso não é pouca coisa, é estar dentro dos debates, a gente está também no SUAS. Então, a Abrato, né, não tem tanto dinheiro quanto tem o CREFITO-COFITO. Se a gente tivesse mais conselheiras lá no COFITO, fazendo essa luta, talvez a gente já tivesse mais adiantado nesse processo. Só que nem sempre a pauta da TO é a prioridade. A gente é uma coisinha lá. A gente é uma coisinha que fica de canto. E quem briga muito é convidada a ficar no seu cantinho. Então, é isso que nós somos hoje, gente. Nós não temos poder institucional, nós estamos buscando isso. Por isso que a gente busca fortalecer a Abrato, que é uma força, né? Isso que a Estela falou é muito importante, né, assim, porque os conselhos regionais, e o Conselho Regional de São Paulo, especificamente, ele é um conselho rico, né, assim, eles têm muito dinheiro, né, assim, enquanto a associação, né, 100 e poucos, né, a unidade do CREFITO é 5 vezes mais, 6 vezes mais, bem, né, é muito mais, né, e você tem uma quantidade muito maior, né, você vai ter aí mais ou menos 60 mil profissionais pagantes, né, assim, não, talvez alguns aí inadimplentes e tal, então, é isso que a gente fala, assim, você precisa desses conselhos que tem mais bala na agulha e financeiramente e às vezes até politicamente para poder fazer. E agora assim, imagina só, se você coloca conselho regional com associação estadual, com a associação brasileira para fazer isso, né, a gente vai ganhando muito mais força, né, assim, mas isso que a Estela está falando, né, assim, do quanto que na Abrato, né, assim, a gente vai muito pelo amor à causa, assim, é isso, eu fui da Abrato, Estela, em 2001, né, e a gente fazia isso, a gente ficava dentro da área, deram tipo um puxadinho, assim, da casa da mãe de uma das pessoas da diretoria para poder fazer as reuniões e poder fazer as carteirinhas, né, porque a gente fazia à mão, as carteirinhas dos associados, e aí não tinha dinheiro para ir para lugar nenhum, aí uma emprestava a impressora, imprimia um tanto de coisa, a outra pagava o correio, a outra, né, assim, e a gente ia fazendo desse jeito, né, e mesmo assim as pessoas achavam, nossa, né, Abrato não está fazendo nada, não sei o que. Sabe quanto que é a taxa a tarifa bancária mensal? R$153. É mais que uma associação, né? Não sei quanto que a Toesp paga, mas também não deve ser barato, que é Itaú, o banco de vocês, né?
O contador tem taxa, às vezes, R$1.000, R$2.000 por ano, um contador, né? Você tem... O que mais tem? Os gastos. Na época a gente precisou pagar a associação, porque não estava regularizada a associação ainda, juridicamente. Então, agora então, a nossa conta bancária também teve problemas, agora ela está regularizada, então tem uma organização aí que está se fazendo. Enfim, gente, tem todos os custos. E os conselhos têm advogado, gente, com salário mensal, um advogado que fica lutando por você, né? Tem assessor de imprensa, você vai na imprensa. Então, ele tem uma estrutura, tem prédio, tem telefone, tem secretária. Nós, é o quê? Eu estou na minha casa, no meu computador. É um trabalho muito precário. A gente, por exemplo, agora a gente quer uma sede, a gente quer, sei lá, coisas que a gente, né, nunca vamos ter, será, né? Eu fico pensando, a gente não tem nem um computador da Abrato, a gente não tem bem nenhum, a Abrato não tem nada, tem só nós, nossos braços, nossa voz. Então, eu penso assim, quando a categoria me pergunta, e às vezes a pessoa quer que eu vou lutar por ela, né? Lutar por ela, só que a luta é de todo mundo, a gente tem que chamá-la, né? Então, é isso, né? A Isa até colocou aí, lutando por você. Fala o que você quer. É porque você falou do advogado, né? Que o advogado está lá lutando por você. Bom, isso é bem na teoria, né? Entre aspas, como diz a Isa. Lutando pelos interesses da associação, dos conselhos. Se o conselho quer que ele faça, por exemplo, se eu sou do conselho, quero que ele fique atrás da Casa Civil para ver como é que é a legislação, isso anda, não é, gente? É isso. Precisa ter o interesse, né? Quando a gente quer que uma coisa, um projeto ande, por que no Brasil tem umas leis que passam tão rápido, que eles conseguem julgar rapidinho? Porque tem interesse de uma maioria, né, gente? Então, é uma luta, por isso que eu estou dizendo, é um processo histórico, né, que a gente está escolhemos essa profissão, é esse lugar que nós temos, nós não somos uma enfermagem que tem trilhões de pessoas, nós não somos uma medicina, nós, né, somos a terapia ocupacional, com nossas dores e amores. Dores e agora que eu entendi tudo, eu queria que o pessoal do simpósio que a gente organizou tivesse tudo aqui para entender. Acho que é a primeira vez que eu entendi tudo assim, de associações e tal. Mas você vai ter a vida inteira para a gente poder entender, participar, né? A gente fica curioso, porque a gente vê nas redes sociais, mas o que é a Abrato, o que é a TOESP, qual a diferença? O World Federation, será que tem alguma associação com essas? É tudo muito confuso, assim, para a gente que é aluno ainda. Estudante. Entendi. Mas elas são todas ligadas. A TOESP é ligada à Abrato, que é ligada à World Federation, são instâncias de jurisdição, né? A TOESP trabalha no estado de São Paulo, né? E olha que legal, né? Porque assim, lá em 2001, a gente se associava individualmente ao World Federation. A gente conseguia muito se associar como Abrato. Se você quisesse se associar, você fazia individualmente. Agora assim, isso é uma super coisa. Não, mas na verdade é individual. Mas é individual, mas aí tem uma associação que está fazendo, né? Consegue fazer isso, porque tem agora uma organização. O Abrato foi poder, então, conseguir que a gente formasse grupos no começo do ano, e a Abrato faz essa mediação para a associação de todas as pessoas, né? Então, mas é isso, provavelmente você paga isso, né? Paga esses $5. A gente paga $5 integral, mas eu acho que a Estela pode falar melhor, mas eu acho que a World Federation, ela propõe que se for em grupo, é um valor um pouco menor, se for individual, um valor um pouco maior, né? Não é um valor para exemplo, você não precisa ser necessariamente uma associada da Abrato para ser associada da World Federation, né? Mas se você for uma associada da Abrato, você será uma associada da World Federation, né? Se você pagar naquele tempo, que é o tempo da associação da World Federation também, que é o começo do ano, entendeu? Eu já fui associada da World Federation antes, eu paguei, acho que foi R$100, acho que é $20 e tal. Hoje, se você é da Abrato, por $5, a gente repassa $5 por associado.
entendeu? Então, é interessante porque a gente está conectado, né? E tem os congressos mundiais, a gente tem as delegadas, que tem sempre várias... Tem concursos, tem campanhas, eu não sei se vocês já entraram no site da World Federation, né? É muito importante os estudantes entrarem no site, né? Cada vez mais a gente vai se internacionalizar, para o bem e para o mal, né? Para o bem é um pouco, a profissão está numa comunidade mundial, né? Então, é uma questão, eu não sei se vocês já foram, né, em congressos mundiais, é muito interessante ir num congresso mundial, né, eu fui no do Chile, aí você vê TOs do mundo inteiro, da Índia, da África, da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa, e fui também no congresso europeu, na Suécia, em 2002, eu estava Foi lá. nesse? Foi. Não, eu fui no de 2012, né, o ENOUT, que não é o mundial. Ah, não, eu fui no Mundial, de 2002, Eu fui no de 2012 em Estocolmo, e é muito legal, né, ir para um congresso mundial, você se sente numa comunidade, né, você vê o que você tem em comum, né, com as pessoas, então é isso, gente, são essas questões, né, e por isso que nos motiva, é criar uma comunidade, é criar uma discussão coletiva, tudo isso que a gente tensiona, né? Então, por isso que é importante. A gente agora tem as eleições, a gente se envolver, conhecer, fazer debates. Acho que a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas talvez a coisa boa é as pessoas poderem conversar mais, né? Se eu estivesse trabalhando, viajando, talvez eu não teria esse tempo no fim de tarde de sentar com vocês, né? Gente, eu tenho mais uma dúvida. Vocês me perdoem, porque eu realmente estou começando a entender agora, se isso é óbvio para vocês. Os fisioterapeutas se beneficiariam se desmembrasse? Eu acho que sim, não sei. Por que isso não é uma luta de todo mundo? Eu acho que para eles, Eu assim, acho que né? eu quero voltar a ser estudante, poder fazer essas perguntas assim, com essa facilidade. Mas eu acho, Gabi, que assim, eles até se beneficiariam, mas para eles não tem tanto problema ficar lá com 10% de umas TOs lá, porque eles vão fazendo o que dá para fazer, né, assim, e aí, eventualmente, vai fazendo algumas coisas junto com a TO, assim. Lógico que seria bom para as duas coisas, mas para ele, assim, não tem tanta importância para a físio do que tem para a gente que é TO. Né, assim, porque a gente precisa mais de TO legislando, né, para TO, de TO falando com as TOs, né, assim, para eles não tá ruim, não tá bom, mas também não tá ruim. Tenho a minha impressão aqui, e falando de alguém que está numa chapa com fisioterapeutas e querendo fazer trabalhos bons com fisioterapeutas, né, assim, então... A categoria da fisioterapia ela é muito grande, né? E ela também é muito heterogênea. Então, você tem um monte de físio no SUS por lutas multiprofissionais, tem um monte de físio que acha que é médico, que se identifica com esse lugar biomédico, eles não querem muito estar do nosso lado, eles acham que a gente é ralé, que eles são. Tem de tudo, tem físios maravilhosos. Eu tenho físios que eu trabalho que trabalham no multi, né? Trabalham junto com a TO. Então, é uma categoria muito grande, né? Então, eu não sei, eu acho que, na verdade, o problema é mais nosso. Nós queremos queremos o nosso conselho, e a gente sabe que tem terapeutas ocupacionais que estão dentro do sistema que perdem se isso acontecer, que perdem espaço, porque não sei se vai ter todos os números de CRTOs como tem hoje, porque hoje a gente tem em quase todos os estados, pode ser que a gente diminua para 8, 9, e tem terapeuta ocupacional que está nessa carona, que está lá, né, em alguma, conselheiro, vai perder, vai ter estados que vão perder, não vai ter conselho de TO, porque na conta, eu não sei quantos são hoje, Patrícia, quantos conselhos a gente tem? Hoje são 18 conselhos. 18. Então o que vai acontecer? Eu acho que a proposta era para 6. Então, se a gente desmembrar, tudo bem, talvez São Paulo tenha um conselho, porque é um estado que tem muitos profissionais, mas, por exemplo, na região do norte do país, na região do nordeste, na região do sul, então, do centro-oeste,
Isso vai gerar uma questão que tem terapeuta ocupacional que não vai querer estar nessa luta, porque eles estão, de alguma maneira, ali no sistema, no estado deles, estão acomodados, arranjaram, já estão ali. Então, isso não é uma luta simples, gente, não é uma luta simples, mas a gente tem que ir tendo compreensão, né? Se a gente quer. Sabe aquela mulher que é sustentada pelo marido, tem um casamento ruim e quer separar, mas mesmo então nem que ela saia com a roupa do corpo, mas ela quer construir o caminho dela. Às vezes eu sinto a gente assim. Nós queremos nossa autonomia, não queremos esse casamento mais. Para nós não tá bom. Já deu esse casamento. E pode se tornar abusivo daqui a pouco, se a gente não. Então, é quase uma relação que a gente quer sair dela. Então, eu sinto que é um pouco assim. Eu acho que essa é uma boa analogia mesmo. Eu tenho feito também analogia com o racismo, né? Então, você tem uma estrutura que, bom, para o homem que está nessa relação, entendeu? Tá tudo bem, né? Ele não está em Clébio, esse videozinho para a Andréia, vê se te ajuda. Opa. Desculpa, gente. Desliga esse áudio. Enfim, eu fico sempre fazendo essas analogias de uma relação em que você tem alguém que está com o privilégio para a fisioterapia, pela quantidade de representação, pela quantidade. Eu não estou falando dos indivíduos fisioterapeutas, tá? Estou tentando colocar isso no sistema. Não tem um porquê eles se importarem, se preocuparem. E tem uma coisa que eu queria muito convidar vocês, quando estiver disponível no YouTube, para vocês ouvirem o Mário, que foi vice-presidente do COFITO, que foi vice-presidente do CREFITO 3, né, que é o mais forte do país e tal, e ele vai dizendo que tem algo no sistema que, assim, os fisioterapeutas, estando com os terapeutas ocupacionais lá, eles também eles não vão ter ninguém fazendo disputas jurídicas com eles, né? Por exemplo, por áreas que são interseccionais, ou por ações, né? Ou resoluções. Então, eles podem muito bem controlar, né? Se a gente tiver que fazer uma conversa sobre ato privativo com a Fono, por exemplo, o CREFITO vai lá e faz uma disputa jurídica. Tem 2 conselhos regionais, tem as resoluções, os atos privativos e tal, e é uma disputa jurídica. Dentro do próprio conselho, a fisioterapia não tem que fazer disputa jurídica nenhuma com a gente, entendeu? E a gente acaba não tendo força de fazer uma disputa com eles, né? Porque os conselheiros efetivos são menores, a gente então perde poder de voto, né? Não funciona por consenso, funciona por voto. Então, assim, tem um privilégio, tem uma vantagem. Quando tem uma vantagem numa relação, quem tem a vantagem dificilmente faz essa dobra para o outro, né? Isso estou falando em estruturas sociais como a nossa, né? Isso você vê em vários lugares de opressão. E muitas vezes eu passo por situações que uma mulher branca não vai passar, mas ela nem percebe que ela tem privilégio, entende? E não é que ela é má, né? Assim, ela não, simplesmente para ela aquilo não é fundamental, não é uma coisa que a afeta, né? Enfim, não sei se eu me fiz entender, mas eu fico sempre fazendo essa analogia. Então, eu queria tirar um pouco dos indivíduos fisioterapeutas, porque eu acho que não é essa não é essa a disputa, né? Ontem eu falei para vocês uma coisa que eu acho muito importante. Nós somos diferentes. Fisioterapia e terapia ocupacional são profissões muito diferentes. Elas estão na mesma equipe muitas vezes, mas elas são diferentes. E tá tudo bem, né? Tem que estar tudo bem. Então, a disputa não é com o meu colega fisioterapeuta que está numa equipe de atenção básica comigo, ou numa equipe de ser comigo, não é ele que me oprime, não é isso, né? É que o sistema foi se constituindo numa estrutura que tem privilégios
e injustiças. Não, e, aliás, os nossos colegas físicos que trabalham conosco nem sabem desses perrengues, muitas vezes. Não, Eu falo com eles da resolução, você sabia disso? Eles, não, a gente não sabe por quê? Porque a gente não está na pauta. Então, meu colega, eu tenho curso de fisioterapia na Unifesp, assim, poucas colegas sabem da resolução, da nossa luta pelo projeto de lei, da nossa vontade de separar. Então, para você ver como é um debate nós somos tão insignificantes às vezes. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente quer ser significante para nós queremos o nosso cantinho, nem que seja o nosso barraquinho. Eu quero ter o meu barraquinho, não precisa ter prédio chique na Cincinato Braga, não precisa ter, pode ser uma casinha lá, uma salinha no centro da cidade, não tem problema, mas eu quero ficar na minha casinha, é um desejo, como a Palestina lá, que quer não tem um território, eu quero ser um povo, eu quero ser uma profissão, e isso daqui a pouco a gente pode ser que não exista mais a profissão terapeuta ocupacional, eu só tenho medo que daqui 10 anos, se a gente não lutar, a gente vire uma especialidade de outras profissões, isso eu não quero que aconteça, porque nós temos conhecimento, nós temos o que oferecer para a sociedade, nós temos uma prática que é valorizada nas equipes, tenho certeza que a maioria das equipes valoriza o terapeuta ocupacional, pelo menos no SUS, quando eu saí do meu trabalho no SUS, teve abaixo assinado para ter outra terapeuta ocupacional, porque eles queriam que tivesse aquele trabalho, então isso me orgulha muito saber que a gente é um profissional desejado nas equipes, onde a gente trabalha, então eu quero que a gente tenha a nossa autonomia, a nossa luta, isso que me faz ficar aqui na minha casa, à noite, fazendo recibo, vendo conta de banco, organizando, porque é uma luta coletiva, é simbólico, para mim é simbólico, é a luta pela autonomia, é a luta pela identidade, é uma luta pela minha profissão, isso me move, né? Então, tem gente que se move por vaidade, por poder, por querer aparecer. O que me move é eu saber que eu quero construir meu barraquinho da TO com meus pares, com as minhas colegas. Né, Patrícia? Nós queremos o nosso barraquinho. Ai, ai. Né, o Reinaldo, que é metroviário, vocês também não lutam, não tem que enfrentar? A gente também tem que enfrentar. Você saiu de uma, entrou para outra profissão. Aliás, vai ter que ajudar a gente, porque os metroviários são muito organizados, e a gente precisa de organização também, política. Uhum. Gente, tem mais perguntas? Acho que a gente podia encerrar, né? Porque também o importante não é a conversa ser longa, mas a gente fazendo em doses, né? Homeopáticas. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para perguntar. Eu tinha uma pergunta bem, acho que técnica operacional rápida, Estela. Eu sou a Karina, sou estudante também de TO lá da FMABC, estou no 4º ano. Tá. E aí, na verdade, a minha dúvida é nessa questão da associação da Abrato. A gente, por causa da pandemia, a gente não vai se formar em 2020, né? A gente vai se formar em fevereiro de 2021. Como que fica a nossa associação se a gente não vai ter matrícula de 2021, mas a gente também não vai estar formado, né? Porque a gente vai estar suspense. Olha, para você se matricular como estudante em 2021, você tem que estar matriculado em 2021. Tá? Isso é uma prerrogativa. Ou você vai se associar como profissional, né? Mas, assim, até dezembro, em dezembro, vocês podem pagar 2021, só que a gente ainda não sabe o valor, tá? Então, porque em dezembro pode pagar já a anuidade de 2021, vocês podem pagar antes. Então, mas eu posso me associar como profissional mesmo sem ser profissional? Não entendi. Eu posso me associar como profissional? Não, deixa eu explicar. Não. A Abrato aceita estudantes e profissionais. Como estudante, paga metade. Então, vocês vão pagar. Hoje, a anuidade é 130 para profissional, 65 para estudante. Mas você está querendo já se associar a 2021. A partir de dezembro, a campanha começa. Então, em dezembro, a pessoa já pode pagar 2021.
tá? Só que a gente não sabe o valor ainda, nós vamos discutir na reunião agora de novembro. Entendi. Tá? Aí eu, com a matrícula de 2020, eu consigo me associar para o ano, porque como eu estou fazendo em dezembro, eu só tenho a matrícula de 2020 ainda, né? Não tenho a matrícula de 2021. Teoricamente, deveria ser com a matrícula de 2021, se for para a gente ser realmente honesto e com aquilo, né? Porque é em 2021, associação de 2021 que você vai fazer, tá? Então, mas aí a minha pergunta é isso, assim, eu não vou ter eu não vou estar formada, não sei se é isso, a minha pergunta é se vocês cobram alguma coisa para dizer que eu serei profissional, ou não. Deixa eu falar uma coisa, você vai se formar quando? Então, teoricamente, eu me formaria em dezembro de 2020, por causa da pandemia, a gente se forma em fevereiro de 2021, entendeu? Mas a matrícula vocês já fizeram? Não, a matrícula é de 2020, né? Talvez a Carol pode aí até me corrigir, mas até onde eu sei, porque a gente não vai, por exemplo, pagar anuidade de janeiro e fevereiro, porque não tem, foi por causa da pandemia e a suspensão dos estágios. Mas Entendi. a minha pergunta é assim, porque eu consigo me associar como profissional não estando formada? Porque assim, o valor, então, pois é, você entende? Você pode se associar em qualquer momento. O que eu estou pensando é que vocês têm a do World Federation, que é em dezembro e janeiro. Sim. Entendeu? Então, em dezembro e janeiro, vocês ainda são estudantes. Então, vocês têm que se associar como estudantes. Né? Tem que levar. Eu acho que é essa a lógica, Karina. Talvez levar algum documento que a formação ainda não terminou, alguma declaração de quando que o ano. Você ainda é estudante de dezembro, entendeu? Se você. Então, como se associar? A gente vai. Vocês podiam olhar nas redes sociais, a Brato Comunica, que tem, né? Então, para se associar, tem que pagar a taxa no Banco do Brasil e mandar para o e-mail da gente. Eu vou pôr aqui um e-mail. @todesabrato tesouraria Quem quiser se associar, escreve que eu vou explicar Todesabrato tesouraria. Tá, nesse Todesabrato, porque assim, tem gente que se associou hoje, por exemplo, só que só vale até dezembro. Se vocês pagarem hoje a associação, é até dezembro, tá? Então, a partir de dezembro vai ser talvez outro valor, a gente ainda vai fazer a campanha de 2021. Tá? Então, se o Reinaldo quiser se associar agora, ele vai pagar 2020. A partir de dezembro, ele já vai pagar para 2021. Então, a gente vai lançar ainda essa campanha, tá? Porque como a gente tem que pagar o World Federation, a gente precisa fazer um cálculo se R$ 130 vai dar para pagar tudo que a gente tem que pagar. Então, a gente vai ter que discutir isso ainda. Ficou claro, gente, o que é? Tá? Ok. O dólar. O dólar tá caro, né? Não sei quanto aumentou, se ele vai estar o mesmo valor que estava no começo do ano. Porque a gente não paga só o dólar, viu, gente? A gente paga, quando faz transferência internacional, você paga 10% de taxa também. Né? Porque não pode ser, você tem que fazer uma transferência bancária, tem bastante custo. É o preço da internacionalização, né? Tudo bem? Tem mais alguma coisa? Gente, eu quero agradecer a todas e todos. Muito obrigada, Estela. Eu acho que sim, a gente quer mesmo conversas tranquilas, que a gente possa, de fato, entender como que está o percurso político da nossa profissão. Acho que vou agradecer imensamente a Carol, que tem ajudado a TOESP a colocar no ar esse ciclo de debate, a professora Carol. E eu espero, de verdade, que a gente possa continuar fazendo esse percurso de nos conhecer, nos fortalecer, né? A partir de uma representatividade forte, eu sei que a gente conseguirá. Eu sou esperançosa, eu não acho que a terapia ocupacional vai acabar. Eu acho que ela não podemos deixar ela acabar. Não, eu acho que ela é uma profissão consolidada e que só tem a avançar.
eu vejo só avanços do tempo que eu me formei até agora, né? E eu quero que vocês também acreditem que vocês escolheram uma das melhores profissões possíveis, tá bom? Um abraço a todos. Abraço, gente. Obrigada, viu, Patrícia, pelo convite, Carol. Estamos aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.